Bom, pessoal, já vimos a primeira e segunda lei de Newton, vamos para a terceira lei de Newton. A minha terceira lei de Newton, ela nos diz que quando dois corpos interagem, aparece um par de forças como resultado de ação em um corpo que um corpo exerce sobre o outro. E essas forças são comumente chamadas de ação e reação. Não importa quem fez a ação, não importa quem corresponde com a reação. As forças de atração, elas elas acontecem e não vai existir uma regra para dizer quem fez a ação e quem fez a reação. A gente só definiu uma como ação e outra com reação para não dizer que as duas sofrem ação ou as duas sofrem a reação. Esse princípio de ação e reação estabelece uma propriedade das forças decorrente de uma interação entre os corpos. A toda ação corresponde uma reação com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. A gente já viu a primeira lei de Newton, a lei da inércia, que ela tem uma certa resistência ao movimento. Na verdade, o meu corpo que está em repouso, ele tende a continuar em repouso, desde que nenhuma força atue sobre ele. E meu corpo que está em movimento retilíneo uniforme, tende a seguir em movimento retilíneo uniforme, se nenhuma força atuar sobre ele. No nosso dia a dia, se a gente jogar uma bola, se a gente jogar um objeto, qualquer coisa que a gente lance, né, que a gente faça rolar, vai parar, porque a gente tem a força de atrito atuando, e a força de atrito ela sempre se opõe ao movimento. Na segunda lei de Newton, a gente viu que força é igual a massa vezes aceleração. Gente, quando a gente viu a primeira e a segunda lei de Newton, a gente estava vendo sobre um corpo. A gente não estava vendo um par de corpos, ou melhor, a gente não estava vendo a interação entre mais de um corpo. A gente se focou em um único corpo só. Só que todos esses corpos, quando eles sofrem uma força, eles podem estar interagindo com outros corpos. E aí que surge a terceira lei de Newton, ou melhor, ela não surge, ela serve para explicar quando eu tenho dois corpos sofrendo atuação de forças. Vamos ver como, por exemplo, aqui, a força-peso. Na interação da Terra com um corpo, o peso do corpo é a ação. E a força que ele exerce sobre a Terra é a reação. Ah, mas eu não posso dizer que o peso do corpo é a reação e a força que o corpo exerce sobre a Terra é a ação? Posso, porque não existe uma regra para eu dizer quem é a ação e quem é a reação. Na verdade, se eu tiver um corpo aqui e a força-peso dele está atraindo ele para o centro da Terra, eu tenho também que a minha Terra também está sendo atraída por esse corpo. Claro que aqui a gente tem massas muito diferentes, então a gente sempre vê os corpos sendo atraídos para o centro da Terra, mas na verdade a atração ela é mútua, ela é igual. Assim como esse meu corpo está sendo atraído pela Terra, a Terra também está sendo atraída por esse corpo. Só que, claro, né, não é a Terra que vai se mexer, o corpo é muito menor. Mas então existe esse par de forças aqui. Bom, outro exemplo é a força de reação normal. Claro que quando a gente viu a força de reação normal, a gente viu ela como sendo aplicada num objeto que está repousando numa superfície que forma um ângulo de 90 graus com essa superfície. Bom, mas essa força normal, ela surge a partir justamente do meu objeto estar em uma superfície. Um corpo em repouso apoiado numa superfície horizontal vai aplicar sobre essa superfície horizontal uma força de compressão com intensidade que é igual ao peso desse objeto. Então, a superfície de apoio exerce no corpo uma força de reação que pode ser perpendicular à superfície de contato, que é chamada força de reação normal de apoio. Assim, eu tenho a minha mesa sofrendo o peso do objeto e causando nesse objeto uma força normal. Então, se eu analisar a minha mesa sofrendo peso e o meu livro recebendo a força normal, então eu tenho um par ação e reação. Claro que quando a gente analisa a primeira e a segunda lei de Newton, o que a gente está fazendo? A gente está analisando só as forças, por exemplo, dos livros nesse caso. Então eu vou ver o peso do livro que o livro está exercendo sobre a Terra, a força normal que a mesa está exercendo sobre o livro no livro
E aí sim, quando eu analiso as duas forças no livro, o meu livro está em repouso porque as duas forças são iguais e se anulam. Mas se eu estiver analisando as forças da mesa e as forças do livro, bom, essas não vão se anular, porque elas estão em corpos diferentes. E é aí que eu vou ter essa diferenciação da terceira lei de Newton em relação às outras leis. A primeira e a segunda. Outro exemplo que a gente pode ter é a força de tração em um fio. Quando a gente estica um fio ideal, e fio ideal é aquele fio que ele é inextensível e de massa desprezível, vai aparecer forças de tensão, forças de tração nessa corda. É aquele exemplo que a gente já viu na segunda lei de Newton e que a gente viu aqui também falando sobre a Terra, de um fio esticado. Então, esse meu fio está sofrendo uma força de tração, que é o que permite essa esfera ficar esticada. Mas ele também está causando uma força, que é o que permite a esfera ficar em equilíbrio. Então, a minha esfera está causando uma força no fio, o meu fio está respondendo com uma força nessa esfera. A este eu posso chamar de ação e esse de reação. Ou a esta força eu posso chamar de ação e a esta de reação. Como eu já disse antes, não importa. Porque ela é mútua, ela tem o mesmo módulo, ela tem a mesma direção, ela só tem sentidos contrários, porque eu estou analisando uma num objeto e outra no outro objeto. Quem vai se anular são as forças em um único objeto. Quando eu analiso só a esfera, claro que a força de tensão da corda, a força de tração dessa corda, ela vai estar sustentando a esfera, então ela vai estar presente na esfera também. Mas ela está presente na esfera e ela está presente na corda. Quando eu olho a corda e a esfera, são objetos diferentes, formam um par ação e reação. Ok? Uma vez eu li num livro, eu acho que foi o Física Conceitual, de Paul Hilt, e ele diz que ele traz uma explicação muito bonitinha da terceira lei de Newton, que seria mais ou menos assim: você não pode tocar sem ser tocado. Essa é a nossa terceira lei de Newton.